Drummond e posto que. O que esse gênio da literatura brasileira, esse homem de uma sensibilidade extraordinária chamado Carlos Drummond de Andrade, tem a ver com o posto que? Já adianto, tudo, rigorosamente tudo a ver. Só que antes de falar sobre esse assunto, eu pergunto, você já se inscreveu no nosso canal? Já passou o nosso link? Já informou que o nosso canal existe? Já passou para outras pessoas? Faça isso. O nosso objetivo aqui é fazer com que todos os brasileiros dominem um pouco mais a língua portuguesa, passem em provas por causa disso, consigam um emprego por causa disso, mas antes de tudo, entendam a si mesmos. Porque quando se pensa em língua portuguesa, se pensa na sua, não só nacionalidade, mas na sua personalidade linguística. Por favor, passe esse link a todos para que eles possam conhecer. Mas voltemos aqui. E aí, o que Drummond tem a ver com o posto que? Eu vou colocar aqui um poema do grande Carlos Drummond de Andrade. O poema se chama Um Boi Vê os Homens. E aí se pensa na lógica existencialista. Quem já leu, por exemplo, Jean-Paul Sartre, vai saber o que é o existencialismo. Pesquise lá, nós vamos ainda falar em outros vídeos sobre isso aqui. Mas, basicamente, Drummond faz um questionamento de quem seria o boi e quem seriam os homens. Especificamente, será que efetivamente nós não seríamos aí, na lógica de Drummond, o próprio boi? Vamos lá? Um boi vê os homens, tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um para o outro lado, nem sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes. Espantosamente graves, até sinistros, coitados, dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno. Como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Observe, será que o boi chega à crueldade? Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se uma simples baixar de cílios a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que segura, e que reentrances, e que impossibilidade de se organizar em formas calmas, permanentes, necessárias, tem talvez certa graça melancólica, um minuto. E com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e translúcido vazio interior que torna-se tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme. Quem sabemos nós? Sons que se despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disso, é ruminarmos a nossa verdade. Esse poema é belíssimo, ainda vou falar sobre ele aqui, nós vamos fazer uma análise, uma crítica literária desse poema, o grande Carlos Drummond de Andrade, quando diz: certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves. Esse posto que está ligado àquela famosa conjunção posto que muita gente trabalha no sentido de causa, sabe? Posto que como se fosse porque, não sei se já perceberam, muita gente fala assim, ele tem razão, posto que a Constituição garante. Ele tem razão, posto que a Constituição garante, posto que um equívoco aí, porque esse posto que não é sinônimo de porquê não. Ele tem razão porque a Constituição garante, ele tem razão por quanto a Constituição garante, ele tem razão dado que, uma vez que, mas nada de posto que, porque posto que, segundo os dicionários, quer ver o que significa? Vejamos o que o Wise fala a respeito desse posto que, o que o Aurélio fala a respeito desse posto que. Posto que é no sentido de embora. Posto que, vou repetir, posto que significa embora, repito, embora, da mesmíssima sorte o Aurélio também coloca, posto que, posto significa embora. Machado de Assis escreve, o grande Joaquim Maria, que está ali e que nos vê, escreve o seguinte: com caráter fazia-lhe a mãe grandes elogios, e eram fundados, posto fossem de mãe.
O que significa posto fossem de mãe? Embora fossem elogios de mãe. Geralmente, quando se pensa em embora, não se pensa numa quebra de expectativa de algo que não se esperaria. Isso é a conjunção concessiva. Ora, qual é a regra? Que os elogios de mãe não sejam elogios fundados, porque a mãe ama, concorda ou não? Não, esses elogios eram fundados. Embora fossem elogios de mãe. Não se esperaria isso, mas naquele caso se esperaria sim, naquele caso aconteceu sim, o nome disso é concessão. Acontece também em Machado de Assis quando ele fala, teve excelente recepção, posto que a viúva, sem deixar ser cortês e graciosa, parecia um pouco reservada e preocupada. Quer dizer, quando alguém está preocupado, o que se espera? Que o outro não tenha excelente recepção, mas nesse caso, teve excelente recepção. Lá em Ressurreição, Machado descreve isso. Embora ela parecesse preocupada. Ou seja, posto que significa o quê? Embora. Voltemos a Drummond, para que você possa perceber a relação entre Drummond e esse posto que. Vejamos aqui agora, para que você possa observar em um boi ver os homens. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial. Posto se apresentem nobres e graves, por vezes. Significa dizer o seguinte, embora eles se apresentem nobres e graves, embora, há uma quebra de expectativa, eles têm um atributo essencial. Em regra, quem tem, teoricamente, a quem falta um atributo essencial, não se apresenta nobre e grave. Quando eu penso em alguém nobre, não falta atributo nenhum a essa pessoa. Repito, a regra é, se há nobreza, se alguém se apresenta a você ali todo nobre, então não falta atributo essencial. Só que nesse caso, eles se apresentam nobres, mas falta um atributo essencial. Eles tem lá uma perspectiva de uma falta de atributo essencial, embora pareçam, como ele mesmo colocou aqui, nobres e graves por vezes. Ou seja, há uma quebra de expectativa e a utilização do posto que, segundo que colocam os dicionários. Apenas para confirmar, Vinícius de Moraes trabalha o posto que numa perspectiva mais, digamos assim, do uso coloquial da língua, né? Quando ele diz lá, e eu possa me dizer do amor que tive, lembre-se do soneto da fidelidade, o final, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Quando ele fala que não seja imortal, posto que, esse posto que do Vinícius de Moraes é porque, repito, que não seja imortal, porque é chama. Notou? Que não seja imortal. Por quê? Porque chama, vai acabar um dia. Esse posto que do Vinícius não é o mesmo posto que do dicionário Wise, não é o mesmo posto que do dicionário Aurélio, que vem com Machado de Assis, e não é o mesmo posto que é usado por Carlos Drummond de Andrade. E aí, você sabia desse detalhe? Veja como é importante, né? Saber ler. Muita gente lê e não entende. Infelizmente, o nome disso é analfabetismo funcional. E você não quer ser um analfabeto funcional, não é? Então continue seguindo aqui o nosso canal, o canal da língua portuguesa. Até a próxima e avante!